Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos receber o professor Dr. Carlos Alberto Musilli, coordenador do curso de odontologia, para falar sobre a clínica odontológica recém-inaugurada. A Universidade de Sorocaba inaugurou em fevereiro um prédio inteiramente destinado ao curso de odontologia. O bloco conta com estruturas que colaboram para o desenvolvimento profissional dos alunos. Para falar mais sobre esses novos laboratórios e o atendimento realizado por eles, vamos receber o professor Dr. Carlos Alberto Musilli, coordenador do curso de odonto da Uniso. Professor Musilli, muito obrigado pela sua presença. O senhor já esteve conosco outras vezes aqui. Nós tivemos a grata satisfação de estar lá na inauguração desse prédio, lembrando que ele é de fundamental importância para o aluno, uma vez que vai ter toda uma estrutura de equipamento para o aprendizado, porém, que é o perfil da Universidade de Sorocaba, ou seja, atendimento à população de forma gratuita. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que vai funcionar isso daqui a pouco. Mas eu queria saber primeiro de uma frase que a gente ouve muito. A saúde começa pela boca. De fato, a boca é a entrada dos alimentos, a saída das palavras, mas, por outro lado, a boca, se não bem cuidada, ela pode levar a doenças sérias e até a morte de uma pessoa? Pode. Isso que é o duro, viu? Tem gente que realmente morre por causa da boca, que nem peixe. É por causa da integração que existe da boca com o restante do organismo, né? Inclusive com o coração. Existem as bactérias que podem entrar pela boca, alimentação inadequada. A boca é a nossa via de comunicação com o meio externo básico, né? Boca e nariz, né? Onde entra a comida, entra ar. Então o meio externo se comunica dentro do nosso corpo através dos orifícios, e o principal deles é a cavidade nasal e a bucal, né? Então, a gente pode ter, sim, problemas seríssimos de saúde por conta de problema dentário. Teve alguns casos já relatados na literatura de pessoas que vieram a óbito porque tinha lá um dente que estava, vamos chamar, podre, estava ruim, estava estragado, e a pessoa não tomou nenhum tipo de cuidado e, com isso, acabou tendo uma septicemia, quer dizer, uma infecção no sangue, e a bactéria então circula na corrente sanguínea e aí acaba se alojando em algum lugar, eventualmente o próprio coração, né? E a pessoa acaba morrendo por causa disso. Então, pode acontecer da pessoa ter um problema de saúde. Outro exemplo, quer ver? Em hospital, tem muito paciente que às vezes tem pneumonia por conta de infecção bucal. O paciente está hospitalizado, não consegue higienizar a boca, né? Muitas vezes o hospital não tem recurso, a pessoa não consegue, a família tem dificuldade e a pessoa fica dias e dias com a boca sem higienização. Aquilo lá forma um nicho de bactérias tão grande, é que a gente não faz ideia, né? A gente não faz ideia a quantidade de bactéria que tem, né? E uma vez eu fiz um exercício com os alunos de pegar um pouquinho de placa bacteriana, que a gente chama. É nojento, mas eu vou falar, porque é interessante o pessoal saber, né? Na boca da gente tem, se você pegar a unha e raspar, depois que você comeu, espera lá, meia hora, uma hora, raspa a unha um pouquinho no dente e você vai ver que vai sair uma massinha branca, um creminho branco. Aquela é a placa bacteriana, né? Esse creminho branco, ele pode ser levado ao microscópio e observado, foi o que nós fizemos, né? Milhões de bactérias só naquele pedacinho daquele dentinho. As bactérias são aqueles bichinhos vivos que a gente vai ver no microscópio ali. Exatamente, são bactérias de monte que tem ali, né? Existem depósitos de bactérias na nossa cavidade oral, naturais, assim, que as bactérias se acumulam mesmo ali, porque para elas é uma região, assim, cômoda, né? Eles acabam se assim, colocando ali, porque elas não são muito atormentadas. Por exemplo, o espaço entre os dentes, né? Entre os dentes é uma região que mesmo quem escova os dentes, a escova não chega entre os dentes. Por isso que a gente recomenda o uso de fio dental, né? E muita gente que não usa, e a maior parte dos brasileiros, infelizmente, não tem hábito de usar fio dental, acabam tendo esse acúmulo entre os dentes. Aí não sabe por que tem mau hálito, né? Então, essa pessoa, eventualmente, se um dia tiver uma queda de resistência, etc., ela já de cara tem um foco de infecção ali, né? De cara.
Mesmo que não seja hospitalizada, mesmo que ela tenha uma vida normal, passou por um estresse muito grande, passou por um problema familiar, tem uma queda de resistência, está se alimentando mal, está com um problema emocional, queda de resistência. Essas bactérias podem começar a se aproveitar da situação do hospedeiro que está fraco e começar a invadir outras regiões que para elas interessam, né? A nossa vida, assim, se resume numa briga constante entre bactéria e anticorpo. A gente está vivo porque a gente é constantemente invadido por bactérias, vírus, etc., fungos, e o nosso sistema de defesa está constantemente reagindo a essa briga. Então é uma briga eterna. O dia que o nosso sistema imunológico perde a briga, a gente morre. Então a gente não pode adiantar esse processo, né? A gente tem que tentar atrasar o mais possível. Agora nós estamos falando em século XXI, 2020 praticamente, aí batendo na porta. Porém, e na história, e na literatura de odonto, existem alguns estudos que de repente retrataram a situação do homem do século passado, do século XVIII, do século XVI, lá atrás, enfim, que não existia escovação. Quando é que surge a primeira escova de dente? Quando é que alguém detectou que, olha, tem que escovar o dente, tem que ter um dispositivo para lavar a boca? Ou seja, quando é que você começa a estudar, a odontologia nasce? Para poder se preocupar em orientar, em dar indicação para esse homem moderno. Em 1700 e pouco nasceu um primeiro livro, o pai da odontologia, que é o Pierre Fauchard, né? Ele fez lá o primeiro livro contando um pouquinho dos procedimentos que eram feitos na época, mas eram procedimentos assim muito básicos. Ele tentava drenar pus de algumas regiões infectadas. E nessa época, e antes disso, as pessoas perdiam muitos dentes. Não tinha essa coisa do açúcar, que é hoje um mal do século também, na parte odontológica. O açúcar é um problema seríssimo. Não existia com tanta incidência como hoje. Né? Cárie existia, porque existem alguns alimentos que promovem cárie, mas o açúcar é o campeão deles, né? Só que as pessoas perdiam dentes sim por cárie, e também perdia por problema periodontal, que é problema de gengiva. As pessoas não escovavam, tinham um hábito alimentar, assim, da época, eles não comiam coisas cozidas que nós temos hoje, né? O alimento cozido, de certa forma, depois que veio a época do fogo, de certa forma, para os dentes não foi tão bom, vamos dizer assim. Por quê? Porque antigamente, nossos antepassados comiam raízes, comiam carne crua, eles comiam frutas. E quando você pega um alimento mais resistente para você poder mastigar, existe uma autolimpeza automática da boca. A diferença de você pegar um sanduíche, por exemplo, hoje desses vamos chamar aí de um hambúrguer, pão de hambúrguer, que é mole, aquela coisa, aquilo lá por si só já forma uma placa na boca muito grande. Antigamente não existia esse pão, essa farinha que hoje a gente usa, né? Então as pessoas comiam as coisas mais cruas. Tanto que tem uma história interessante, que se a gente observar o homem das cavernas, lá, o homem de Neandertal, né? Ele tinha o supercílio super desenvolvido, né? Sabe aquela sobrancelha para frente, assim, aquela coisa projetada, né? Para frente. A mandíbula dele era muito desenvolvida, o masseter aqui, que é o músculo, era, né? Por quê? Porque o cara comia coisa sem cozer, ele comia sem cozinhar. Ali precisava ser bruto mesmo. Tinha que ter força. Então o cara mastigava, e quando ele mastigava aquela coisa forte, a carga muscular mastigatória dele era distribuída por umas linhas, é arquitetura isso daí, arquitetura pura. A carga distribuída por algumas linhas e uma das forças era dissipada aqui nessa região. E quando pegava um alimento muito duro e fazia, né, para mastigar, a carga distribuía e vinha aqui o osso. Então, nessa região, crescia, porque a carga era forte naquela área. E uma vez caiu na prova da minha turma da faculdade, por que o homem Neandertal tinha a ossatura desenvolvida na região frontal aqui. E teve duas respostas da minha turma que foram ótimas. O primeiro falou que ele fazia muita força para enxergar o peixe. Então ele ficava na hora de pescar, ele ficava prestando atenção. E o segundo falou que ele quebrava o coco na testa. Mas é por causa dessas cargas. Então, hoje, com os alimentos mais amolecidos, por causa da época do fogo, etc., tem mais formação de placa. Mas o problema periodontal não terminou, né? Quer dizer, já foi encontrado algumas múmias que na época já era um problema para eles. A pessoa perdia os dentes e para eles na época já era um problema estético isso. Perder dentes era complicado, né? Então eles procuravam na época os artesãos, os artesões para tentar colocar alguma coisa no lugar.
Então eles amarravam pedras, amarravam dente de animais, até dente humano eles conseguiam amarrar nos dentes vizinhos, eles faziam amarria mesmo, amarrava com fio de ouro e deixava aquela coisa meio mole lá, mas só para melhorar o visual. Algumas múmias são descobertas esse tipo de prótese. A prótese nasceu aí, né, na verdade, nesse sistema de amarria que existia no passado, né? Hoje a coisa está muito mais moderna, graças a Deus, mas os problemas continuam e, de certa forma, o nosso alimento cozido e o açúcar que apareceram agora na humanidade contribuem para a gente ter problema de ordem bucal, entendeu? Contribuem. E as tribos indígenas hoje do Brasil, também existe alguma pesquisa ou, de repente, algum desenvolvimento de trabalho de dentistas que vão às tribos indígenas até para fazer essa avaliação? Como o senhor disse, quer dizer, que comem raízes, alimentos crus, enfim. Aí também os índios hoje, no século XXI, eles têm menos dificuldade ou têm a mesma dificuldade que o branco normal com relação à sua situação dentária? Então, hoje as tribos que vivem no Brasil, elas têm acessibilidade muito maior do que tinham no passado. Hoje o nosso índio, não vou generalizar porque eu não sou um estudioso no assunto, mas muitos índios usam calça jeans, né? Então, quer dizer, eu mesmo teve uma época da minha vida que eu era acadêmico, portanto faz 35 anos isso daí já, né? Mais ou menos isso, 35 ou 38 anos. Eu tive numa cidade lá no Amazonas chamada Humaitá. E nós ficamos 56 dias extraindo o dente lá. Mas por que era Projeto Rondon na época? Projeto Rondon, isso mesmo, o próprio Projeto Rondon. E a gente ficou lá naquele campus avançado extraindo o dente, e os índios já usavam naquela época, 40 anos atrás, jeans. Eles iam lá para usar jeans. E eles já tinham noção de que era pasta, escova, já alguns tinham, né? E eu acredito que hoje, 40 anos depois, praticamente, a coisa esteja até um pouco mais avançada. Então hoje eles têm. Mas o fato é que essas regiões mais longínquas é mais difícil de ter profissional da área de saúde, e não só dentista, né? Mas em todas as áreas, né? Então é mais difícil o profissional chegar lá. Mas a acessibilidade das informações hoje, via internet, essas coisas todas, hoje o pessoal tem celular, né? Hoje pega celular no Brasil inteiro, ponta a ponta você tem, né? Você tem sinal de celular, e os índios estão hoje mais, pelo pouco que eu vejo, eles estão mais informatizados, né? Agora, tem regiões do Brasil que realmente ainda carecem muito de atendimento. E não precisa ir longe. Algumas regiões periféricas de São Paulo, até de Sorocaba, se a gente for pensar, são regiões carentes, que às vezes o povo não tem acesso. Aliás, os nossos alunos do 5º período já estão indo para essas regiões já, né? Nós estamos fazendo aí o estágio supervisionado 1 do 5º período da odontologia, e os alunos são divididos em grupos, cada grupo vai com um professor e eles avançam nessas regiões aí, onde a situação é mais precária, etc., para ter experiência com isso. E que precisa ensinar a escovar o dente ainda no século XXI? Olha, eu não culpo ninguém por isso, mas o fato é que existe isso e assim, é real. E assim, famílias às vezes de boa renda, etc., famílias que têm cultura e educação, não sabem usar o fio dental, por exemplo, não sabem que precisa escovar os dentes antes de dormir, vai dormir sem escovar. Durante o sono é o maior crime se você deitar na cama, dormir sem escovar o dente, você está cometendo um crime seríssimo, porque durante o sono o nosso metabolismo cai muito, tudo cai, a respiração cai, a frequência cardíaca cai, a atividade, tudo cai. E a salivação vai quase a zero. E um dos mecanismos que nós temos de proteção contra as bactérias é por via salivar. A nossa saliva tem anticorpo, tem flúor natural dela. A pessoa dorme e fica desprovida dessa proteção. E aí ela pega no soninho lá com aquele monte de resto de comida na boca com placa bacteriana. As bactérias não têm a saliva para se opor a elas, é a hora que elas aproveitam. Então, para quem tem filho pequeno em casa, né, tem que tomar um cuidado maluco. Não é só filho pequeno, adulto também. Mas todos que vão dormir, e todos nós dormimos, né? Antes de dormir é importantíssimo a gente recomenda para os pacientes, olha, a escovação antes de dormir é uma das mais importantes que tem. A gente fala, escova os dentes após as refeições, está tudo certo. Só que a escovação noturna, aquela que você vai para a cama, é a principal delas. É onde você tem que passar fio dental mesmo, né? Escovar bem os dentes, fazer um bochecho, se quiser, com algum antisséptico, é recomendado. Isso que eu ia falar para o senhor também. Esses enxergatórios bucais, só ele resolve? Não, de forma nenhuma. Só tomou um golinho daquilo, cuspiu, resolveu ou não?
De forma alguma. Não dá, né? É a mesma coisa que você falar assim, olha, teu colchão encardido, aqui eu só vou usar sabão, nem vassoura eu vou usar. Não adianta. Vou jogar uma água com sabão aqui no chão encardido e vamos, né? Tá. É a mesma coisa. E puxar com o rodo, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar. Então tem que realmente ter o efeito mecânico da escovação. Essas propagandas que acontecem desses enxaguatórios e os próprios cremes dentais prometem muitas vezes algum tipo de milagre. Então, como é que faz para quem está nos acompanhando entender? Você tem, primeiro que a escova de dente hoje, você tem 1.349 tipos, marcas, modelos, cores, desenhos e assim por diante. E aí você tem a pasta de dente também, antigamente você tinha um ou dois, hoje você tem outro 1.349 tipos de pasta de dente, também aí com flúor, sem flúor, com cor, sem cor, você tem colorida, verde, vermelha, amarela, você só tem... Como é que... Qual é o básico, professor Buzzi, para a gente dar aqui uma dica bem básica? Escova de dente é a mais grossa, a mais fininha ou depende também de cada tipo de arcada dentária? E a pasta, a mesma coisa. Qual que é a mais popular? Vou pelo preço ou eu vou pela Top Super Plus, que custa R$50 o tubo? Então, vou falar uma língua bem popular, bem básica. Pasta de dente. Todas elas são boas hoje, né? A maior parte delas são boas e a gente tem que, assim, optar por as pastas, pelos cremes dentais que contêm flúor. Hoje, a maioria tem, vem escrito na caixa. Então, se tiver flúor, já é um bom sinal. É legal, porque o flúor ajuda a proteger os dentes, não é? Muitos trabalhos mostram isso, né? Ótimo. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo da pasta. Se a pasta tem muito abrasivo, quer dizer, o que é abrasivo? Abrasivo é que nem uma areia que tem dentro da pasta, bem fininha, que quando você põe na boca e mastiga a pasta, você sente aquela areia. Então, muitas pastas prometem clareamento dental por conta desse abrasivo, que a pessoa vai lá, escova, o abrasivo ele abrasiona, desgasta o esmalte. Se você pegar uma pessoa que usa uma escova de dente muito dura, associada a um abrasivo, e associada à força, que tem gente que ao invés de escovar os dentes, luta boxe, faz aquele negócio de, né? Então se associa força com creme dental abrasivo e pasta de dente e escova de dente dura, esse cara vai perder o esmalte dele, quer dizer, está totalmente errado. Então, prefira os cremes dentais que não têm abrasivo, que tem pouco abrasivo, que você não sente pelo menos. Então é simples, a pessoa está acostumada a usar uma pasta, em casa que está ouvindo a gente aí, que está acostumado, pega um pouquinho da pasta antes de pôr na escova, pega um pouquinho da pasta, experimente e morde a pasta. Morde um pouquinho a pasta, vê como é que está. Se ela tem muita areia dentro dela ou não. Se tiver muita areia, melhor pegar uma outra pasta. Independente da marca, pega uma outra pasta. Sim. A escova é a mesma coisa. A escova, ela tem algumas marcas. Hoje você falou, tem uma porção e tem. Graças a Deus que tem, viu? Porque tem escova mais redondinha, tem escova mais compridinha, tem escova de enviesar, tem escova de cima por baixo. A grosso modo, escovas menores para bocas menores. Então, crianças têm que usar de escova diferente dos adultos, né? E se a pessoa às vezes já cresceu, mas tem arcada pequenininha, é melhor ela usar uma escova menor para o tamanho dela. Você pega uma pessoa que é muito pequenininha e pega uma escova que é muito grande, a pessoa tem dificuldade de acessar o último molar lá atrás, né? Não consegue, porque ela não abre a boca, não chega a escova, bate na garganta, não consegue. Então, pegar uma escova mais delicada. O primeiro passo, então, é mais ou menos o tamanho da escova, né? De acordo com o tamanho da arcada. Se a pessoa não sabe, pergunta para o dentista, né? Minha arcada é pequena, média ou grande, né? O que você acha? Pega uma escovinha menor, média ou maior, né? Normalmente, as pessoas usam o tamanho médio ou pequeno. Normalmente é isso. Raramente são aquelas pessoas que utilizam aquela escovona que parece uma escova de engraxar sapato, aquele negócio imenso. Tem que ser pequenininha a escova para poder acessar todos os pontos, né? E segundo, preferência para as escovas macias, independente da marca também. Ah, mas eu prefiro escova média, porque a escova média dá uma sensação que escova melhor. O outro fala, eu pego a dura, porque a dura eu sinto para valer. A placa bacteriana que está grudada no dente é aquele creminho que eu acabei de citar, que você pega a unha e tira. A placa está levemente aderida no dente, não tem aquela adesividade louca, não precisa de escovadura. Pode ser uma escovinha macia mesmo. E aí faz o atrito em todas as faces, que é uma dificuldade. Às vezes o pessoal vai escovar o dente, isso é muito comum. Pega, faz aquele negocinho assim, né? Faz aqui na frente, tal, cuspiu, esquece que tem pré-molar para trás, pô. A gente tem os dentes do fundo. E esses dentes do fundo têm, assim, visivelmente, 3 faces. A de cima, onde a gente mastiga, a parte de fora aqui, né? Que fica a parte externa, e a parte interna, que está encostada na língua lá, né? A parte interna. A parte da língua tem gente que nem sabe que existe, quer dizer, a parte interna. E escovar a língua também. Isso, boa.
escovar a língua é bom, né? E a escovação tem limpador de língua também, que se compra, que é um raspador, é uma alça, é um tipo de uma alça que você põe a língua bem para fora e raspa aquela alça lá para tirar também a saburra lingual, que chama, né? A saburra lingual é uma placa branca. Recomendo a todos, quando você for escovar o dente, né? Vai no banheiro, põe a língua bem para fora e olha a tua língua. Tem que olhar a língua, né? Se a língua estiver muito branca, tá suja, tá suja. A nossa língua, ela tem milhões de papilas. Sabe mato? Quando o mato fica, bate o vento, o mato fica assim, ó. A nossa língua, microscopicamente falando, é igual àquilo. São milhões de papilas ali na língua, né? E entre as papilas existem vãos e espaços. E naquele espaço junta comida. E junto com as comidas chega quem? Bactéria. E aí, se tua língua estiver muito branca, que é muito comum, a parte dorsal, a parte posterior da língua fica branca, né? A pessoa pega, põe a língua bem para fora, às vezes na frente aqui está até bonitinho, mas o dorso lá atrás é a região que dá ânsia, que é difícil de escovar lá. Mas é uma região que junta muita placa lá. Muita gente tem mau hálito por conta dessa saburra lingual. Simplesmente escovando a língua, né? Então a gente recomenda para quem tem muita ânsia, né? Ou usar o raspador, que diminui um pouco a ânsia. E fazer com o estômago vazio também, não vai escovar. Se acabou de almoçar, espera um pouco. Então, né, escova antes do almoço se precisar, para tirar a saburra lingual. Depois escova os dentes. Mas a saburra lingual pode escovar antes do almoço. Vai escovar a língua, não vai escovar os dentes. Então você vai na frente do espelho lá, dá uma limpada na língua. Você vai até sentir melhor o sabor dos alimentos, porque é na língua que existem as papilas gustativas, né? A gente só sente o sabor dos alimentos por causa dessas papilas que estão na língua, né? Não tem papila gustativa no céu da boca, por exemplo. Você pegar, faz experiência. Pega um pouquinho de sal no dedo, encosta no céu da boca. Você não vai saber se é doce, salgado e azedo, não vai saber. Encosta na bochecha, não dá para saber. Você só vai saber se é doce, salgado ou azedo na encostar na língua. Então, mantenha a língua limpa também, que é um importante para quem gosta de uma boa comida, um bom vinho. Manter a língua limpa é melhor, você sente melhor o sabor das coisas, não é? Professor, falando agora especificamente do novo laboratório, como é que faz para a população ter acesso a esse laboratório? Ele já está à disposição, tem um telefone de contato, tem um número aqui que a gente vai passar já também. Quem é que pode ser atendido? Se a comunidade que está nos acompanhando já pode chegar nessas clínicas, nossa clínica odontológica, que tipo de serviço a gente vai prestar, enfim. Nós estamos agora com a turma no 5º período da odontologia, né? O curso de odontologia vai até o 10º período. E a primeira turma nossa, que está indo muito bem, graças a Deus, né? O pessoal está nadando de braçada, estão gostando do curso, a gente tem tido bastante elogio. Então, esses alunos estão entrando em clínica agora, nesse semestre entraram em clínica na disciplina de periodontia. A disciplina de periodontia é a disciplina que cuida da gengiva, basicamente, né? Que é a parte perio significa em volta, periodontal, em volta do dente, né? Então, a periodontia ela cuida da gengiva, basicamente, do osso, da gengiva. Então, tem os pacientes que têm sangramento gengival, tem problema de dor na gengiva, gengiva inchada, né? Gengiva vermelha, né? Vai escovar o dedo, começa a sangrar tudo. Sangramento. Então, o sangramento normalmente na escovação é da gengiva. Pessoas que, assim, nossa, eu não posso esfregar que sangra. Problema periodontal, é a periodontia que cuida disso. Quem escova o dente e vê que tem sangue na escova, pode tratar a gengiva, pode tratar. Está errado. A gente não pode escovar o dente e sangrar, não pode, está errado. Ah, mas sangra só um pouquinho, está errado, Nada, não é para sangrar nada. Não é para sangrar. Quando as pessoas usam o fio dental, então piora. Fala, puta, eu não posso passar fio dental aqui nesse lugarzinho, eu nem passo mais, porque cada vez que eu passo, sangra. Está indo para o caminho errado, agora que você tem que passar mesmo, que está inflamada aquela região lá. E essas pessoas necessitam de cuidado periodontal, que é a nossa clínica atual. Então, quem precisar hoje, nós temos vagas ainda para periodontia. Os alunos estão fazendo agora periodontia. Quem tem sangramento gengival, dor na gengiva, qualquer problema ligado à gengiva, procura a gente, pode agendar aí no telefone que eu já não decorei. 2101-7189, 2101-7189, que é o telefone da clínica. Você pode falar com a Adriana, a Priscila ou a Gabriela nesse número. Isso. Liga e marca, vai ter um horário, como se fosse um consultório dentário convencional. Isso. E não paga nada, professor? Não paga nada. Faz tratamento conosco aqui, a gente agenda. Normalmente, a nossa clínica de periodontia está funcionando às terças-feiras à tarde, mas a pessoa primeiro precisa ligar
Para marcar, agendar. A gente anota o nome da pessoa, etc, tal, né? Os dados básicos dela, o telefone de contato, e aí nossa secretária da odontologia liga e já agenda para o dia certo. Tá. Aí nós fazemos um reagendamento. Agora, para os próximos semestres, o que mais que nós vamos disponibilizar para a população? Então, a partir do semestre que vem agora, do segundo semestre de 2019, já entra a clínica de cirurgia e dentística. Cirurgia, o que é cirurgia? Extração dentária, basicamente. Então, todas as pessoas que necessitarem fazer extração já podem ligar e marcar horário com a gente também, já para o semestre que vem. Tá. Semestre que vem nós estamos Já entrando em adianta aí clínica. que estamos indo para o meio do ano já. Já. Vai começar. A partir de agosto entramos em clínica já Tá. de cirurgia. Então já pode ligar e falar, olha, tem um dente, aqui tem um toquinho aqui, tem um terceiro molar, muito comum, dente do siso, né? Tem gente que precisa extrair o dente do siso. Vamos fazer dente do siso também, né? Então nós estamos com uma equipe de professores de alta, né, de qualificação, pessoal especializado com os nossos alunos e nós vamos começar a fazer a extração também a partir de agosto desse ano aqui, daqui a pouco. Tá. Então, quem tiver interesse, liga já deixa o nome com a gente, o telefone direitinho, e nós vamos agendar depois o horário para a cirurgia. A gente vai ligar e vai marcar. Tá? O que mais tem para oferecer? E tem também a dentística que está começando o semestre que vem também. A dentística é mais assim procurada ainda, porque a dentística é a parte da odontologia que cuida das restaurações. Então, para quem quer fazer, está com o dente cariado, quer restaurar, quer colocar lá, o pessoal chama de massinha, né? Tem massinha branca e eu não quero mais aquela prata, né? Essa é a parte da dentística. É a dentística que cuida da restauração dos dentes. Então, a gente vai começar já com a dentística. Em alguns casos, a dentística também já começa a fazer algumas facetas, aquelas lâminas que estão em moda agora, a dentística também já começa a fazer algum trabalho de faceta. Mas o básico para nós, o básico vai ser a parte de restauração, dentística restauradora. Tem cárie, pode ser criança, adulto, principalmente adolescente para frente. Daqui a pouco vai entrar a odontopediatria. Mas principalmente da adolescente para frente, já pode vir na nossa disciplina, qualquer idade. Vem, não tem custo nenhum, a partir também de agosto agora. Mas ligue para agendar já. Por favor. É importante ligar, porque a gente vai entrar em contato com essa pessoa e falar, olha, estamos agendando horário para você para tal dia. A gente vai avisar, certo. tá? A gente vai começar a ligar a partir de junho, mais ou menos, nós vamos estar ligando. Mas essas pessoas já podem deixar o telefone com a gente. Periodontia, a gente já liga imediato. Quem tem problema de gengiva, a ligação já é imediata, que já está tendo clínica de periodontia e temos vaga ainda. Então, para quem tem problema gengival, dê o nome para a gente já liga de forma imediata. Agora, a parte de cirurgia, que é a extração de dente, e a parte de restauração de dente, a partir de agosto começa a clínica. Então, em junho, julho, mais ou menos, no máximo, nós já estamos agendando essas pessoas. Professor Carlos Alberto Musilli, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos assistir agora, depois do intervalo, a inauguração da clínica. Você que está nos acompanhando vai ver toda a estrutura que a clínica disponibilizou para a comunidade. E quem quiser falar com o senhor, qual é o e-mail mais fácil? É carlos.musilli, se escreve M de Maria, U de urso, Z de zebra, I de igreja, 2 L's de laranja, I de igreja, difícil, né? Carlos.musilli, M-U-Z-I-L-L-I, @prof de professor, .uniso.br. Muito obrigado mais uma vez. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a inauguração da clínica de odonto da Uniso. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. Agora vamos assistir a reportagem produzida pelo Laboratório de Comunicação da Uniso sobre a inauguração do novo prédio de odontologia. Em comemoração dos 25 anos da Universidade de Sorocaba, daremos início à solenidade que tem um objetivo muito importante: a inauguração do prédio de apoio 4, Odontologia. Convido para que venham aqui à frente, na verdade já estão e, consequentemente, irei anunciá-los, Vossa Excelência Reverendíssima, Dom Júlio Endi Acamini,
arcebispo metropolitano de Sorocaba e presidente da Fundação Dom Aguirre. Dr. Rogério Augusto Profeta, magnífico reitor da Universidade de Sorocaba. Senhor Carlos Mendonça, chefe de gabinete do Poder Executivo, representando nesse ato Vossa Excelência, Dr. José Antônio Caldini Crespo, prefeito municipal. Dr. Fernando de Sá Delfiol, pró-reitor de graduação e assuntos estudantis da Universidade de Sorocaba, secretário executivo da Fundação Dom Aguirre. Ilustríssimo professor doutor José Martins de Oliveira Júnior, pró-reitor de pós-graduação, pesquisa, extensão e inovação da Universidade de Sorocaba. Ilustríssima senhora Helenice de Barros, administradora-geral da Fundação Dom Aguirre. Ilustríssimo professor Aldo Vanucci, assessor especial da reitoria e ouvidor da Universidade de Sorocaba. Ilustríssimo professor doutor Carlos Alberto Musilli, coordenador do curso de odonto da Uniso. Gostaria de citar a presença das seguintes autoridades. Senhor José Antônio Colombo, Conselho Superior da Fundação Dom Aguirre. Senhor Armando Sanches Ponce, também do Conselho Superior da Fundação Dom Aguirre. Dr. Paulo de Tarso Almeida Carvalho, professor do curso de odontologia da Uniso, delegado da Seccional Sorocaba do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Professor José Martins da Rocha, diretor do Colégio Dom, membro também do Conselho Superior da Fundação Dom Aguirre. Senhor Alexandre Hugo, assessor de gabinete da Prefeitura de Sorocaba. Senhor Emílio Sabé, chefe adjunto de gabinete da Prefeitura de Sorocaba. Doutora Marina Elaine Pereira, secretária de Saúde de Sorocaba. Convido para usar a tribuna, nesse momento, Dr. Rogério Augusto Profeta, reitor da Universidade de Sorocaba. Muito bom dia a todos. Estamos particularmente felizes com esse momento que marca mais um instante do crescimento orgânico da Universidade de Sorocaba. Estamos aqui para inaugurar o prédio de odontologia e o apoio 4 e clínica de odontologia da universidade. Essa inauguração objetiva principalmente trazer benefícios à comunidade a partir da intervenção dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Então, é uma forma de levar a universidade à comunidade de forma bem prática, bem objetiva, aliás, como preconiza a nossa missão institucional. A propósito, a Uniso existe para fazer pesquisa, extensão e aulas, basicamente, né? Ensino, pesquisa e extensão, para formar grandes profissionais humanos que levem à sociedade possibilidades de transformações sociais à luz de princípios cristãos. Eu costumo dizer que é uma missão fácil de decorar, mas que precisa ser exercitada, executada todo dia. Desde o primeiro ao último horário de atividades, nós temos que pensar onde está a nossa missão. Essas instalações possibilitarão isso. Faremos tratamentos à sociedade gratuitos, visando a nossa formação, a melhor formação possível para os nossos alunos, de forma que essa qualidade de atendimento seja atendida, seja acompanhada por profissionais especializados a partir do nosso corpo docente e corpo técnico administrativo. Essa infraestrutura tem 3 laboratórios. O professor Musilli vai orientar a nossa visita guiada sobre esses espaços que eu publicamente declaro que são completa novidade para mim. Então, não faço ideia do que é uma coisa do que é outra, mas eu sei que temos um laboratório de prótese, nós temos um laboratório de apoio para os alunos manipularem materiais usados nas próteses, temos uma central de imaginologia, bonito nome, que contará com radiografia. Depois, os alunos, um dia eu venho aí, daí vocês me contam o que é esse negócio, que eu vou aprender mais um pouquinho.
Aliás, o grande prêmio de trabalhar na universidade é você poder aprender todo dia. Temos uma central de imaginologia que contará com radiografias digitais, tomografia computadorizada, salas de aula, salas de estudo, sala de espera para pacientes, sala de triagem, sala de professores. Teremos 2 salas para pesquisa, com materiais e instrumentos de última geração, uma sala de expurgo, sala de esterilização, 2 clínicas odontológicas com equipamentos modernos, providas de salas de radiografia, etc. São aproximadamente 2.800 metros quadrados, que trarão uma grande oportunidade para o crescimento do ensino, da pesquisa e extensão na universidade. Abrigaremos aqui também 2 laboratórios, 3 laboratórios. O FAGELAB, que é um laboratório de biofilmes e bacteriófagos da Universidade de Sorocaba. O LANIFAL, que é um laboratório de física nuclear aplicada da Uniso. E o LAPSUS, Laboratório de Aquisição e Processamento de Imagens e Sinais da Universidade de Sorocaba. Então, é um espaço multiuso que vai contar com o fluxo, com a presença de muitos alunos e muitos pesquisadores aqui entre nós. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer muito esse momento, que é um momento de realização, de materialização dos nossos sonhos, e a gente fica gratificado com cada tijolo, cada pedra que foi colocada aqui por cada um de nós, cada qual na sua área de possibilidades e de responsabilidades, fazendo uma construção coletiva. Este termo tem sempre sido usado entre nós. Nós fazemos aqui construção coletiva. Estamos aqui, eu estou nesse momento representando com muita honra, com muita satisfação, o esforço de cerca de 1.000 pessoas da universidade e mais 10.000 alunos para que a gente faça da universidade a melhor possível. Muito obrigado a todos. Agradecemos a presença do ex-aluno da Uniso, atual secretário de Meio Ambiente, Gessé Loures. Convido para usar a tribuna, nesse momento, o presidente da Fundação Dom Aguirre e arcebispo metropolitano de Sorocaba, Vossa Excelência Reverendíssima Dom Júlio Endi Acamini. Bom dia a todos. É uma grande alegria poder participar desta cerimônia de inauguração deste novo prédio, desta nova ala da Universidade de Sorocaba. Conforme o professor Rogério falou, se trata de um crescimento orgânico, né? Definiu muito bem isso. Não é somente um puxadinho, né? Menos ainda, né? Não é simplesmente agregar mais uma construção material. Se trata, de fato, de um crescimento do organismo vivo, que é uma universidade, onde os saberes se comunicam, onde professores de diversas especialidades podem se encontrar pessoalmente, mas podem também colaborar juntos nos seus saberes para o crescimento da ciência, para o desenvolvimento também do ensino, da pesquisa e da extensão. Um crescimento orgânico também no sentido de um serviço que se presta à comunidade de Sorocaba, ao Estado de São Paulo, ao nosso país, para o mundo, para a humanidade. Nós não trabalhamos só para nós mesmos, nós não só estudamos para nós mesmos, nós não queremos ser só profissionais competentes, queremos ser pessoas que deixam alguma coisa boa neste mundo, não é? Para isso que serve uma universidade. Este é o objetivo, a luta diária de todos nós. E por isso, então, queremos, neste momento, fazer uma oração de bênção. Bênção tem 2 significados. Bênção como bem dizer Deus, né? Benzer, bem dizer,
são dois verbos que têm a mesma raiz. Quando a gente benze algo, a gente faz a bênção de uma estrutura material, a gente bendiz a Deus por ela. E a gente pede também a bênção de Deus, ou seja, a bênção que desce de Deus para nós, né? Pedindo também proteção, orientação, força para as pessoas que aqui trabalham, aqui se encontram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus, fonte de sabedoria, a sua palavra encarnada, Cristo Senhor, o Espírito da verdade, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus, o Senhor das ciências, leva-nos de variadas maneiras a adquirir um conhecimento mais profundo que Ele completou em seu Filho por nós encarnado. As disciplinas, as ciências de todo tipo, de cujas altas investigações se ocupa a inteligência dos homens, devem tender para a busca da verdade, para o encontro e adoração do Deus verdadeiro. Hoje, vamos implorar a bênção de Deus sobre este novo prédio, onde se estuda, se aprende, se ensina a verdade, para que os que aqui trabalham na educação de jovens e adultos os ensinem corretamente a harmonizar a sabedoria humana com a verdade do Evangelho, de tal modo que os educandos possam não só conservar a verdadeira fé em seus corações, como professá-la em seus costumes e na vida prática. Nossa intenção é pedir a Deus que os estudantes encontrem dos seus professores a presença do Mestre, Jesus Cristo, de modo tão marcante que, enriquecidos de cultura humana e cultura divina, se tornem aptos e preparados para ensinar e também a ajudar os irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus se sentou, dele se aproximaram os discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se estragar, como se salgará? Já não servirá para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não é possível esconder uma cidade situada no cimo de um monte, nem se acende uma lâmpada para se pôr debaixo de uma vasilha, mas num candelabro, para que ilumine a todos os de casa. É assim que deve brilhar vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A gente já ouviu várias vezes esta passagem. E o que Jesus quer dizer com isso é de que nós somos cristãos não para nós mesmos. Nós somos cristãos não para consumo pessoal. Temos fé, não é para resolver os nossos problemas. Lógico que a fé nos ajuda, mas não resolve todos os nossos problemas. A fé nos ajuda a ter a luz suficiente para continuar caminhando. A mesma coisa, uma universidade, ela não vive somente para si mesma. Ela tem a missão de ensinar. Ela vive em função do ensino, da educação. Esta é a missão bela de uma universidade, ensinar. Não vive para si, não vive para o seu próprio lucro, vive para ensinar, educar. A educação dá às pessoas o grande bem da liberdade e da consciência. Se a gente perder a educação, a gente perde a possibilidade de ajudar as pessoas a serem livres realmente, a educarem a própria consciência.
A universidade não vive para si mesma, ela vive para a busca da verdade, por isso a pesquisa. Né? A pesquisa é exatamente isto. Né? E a inteligência humana ama conhecer. Se a gente não der, né, se a razão humana, se a nossa inteligência não busca, não tem a esperança de encontrar a verdade, isto é contra a natureza da própria inteligência. Isto é algo que frustra profundamente o ser humano. Por quê? Porque nós amamos conhecer. Não sei se vocês amam conhecer, eu sim, né? Mas acho que todos podemos partilhar da mesma experiência. Quando a gente aprende um negócio, a gente fica feliz, não é? Quando a gente consegue entender algo, quando a gente chega à síntese de algo, a gente fica feliz. E a gente fica feliz quando alguém aprende, quando alguém intui a verdade, quando alguém encontra, né, e faz descobertas por si mesma. Esta é a nossa felicidade. A universidade não vive para si mesma, ela vive também a serviço da comunidade. Né? Por isso, o sal ele não é sal para si, o sal é sal para a comida. A luz não é luz para si, a luz é luz para os outros, para os que estão na casa. Por isso não pode ser colocado debaixo da vasilha, por isso que o sal que perde o gosto não serve para nada. Né? Assim também a universidade. Não vive para si, ela vive para o ensino, a pesquisa e a extensão. Vamos, nesse sentido, continuar as nossas preces e fazer os nossos pedidos. Senhor nosso Deus, que fizestes o homem e a mulher participar de vossa sabedoria, ajudai-nos a evitar todo estudo humano puramente terreno e adquirir a perfeição integral da pessoa humana. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Enviastes ao mundo vosso Filho, luz verdadeira que ilumina todo homem para dar o testemunho da verdade. Fazer que possamos contribuir pessoalmente para a promoção da sociedade humana, investigando a verdade onde quer que se encontre. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Quisestes em vossa sabedoria que a unidade da comunidade humana não ficasse estranha ao próprio mistério da salvação. Concedei que os avanços da ciência e da cultura possam convergir para aproximar, para unir as pessoas entre si. Rezemos ao Senhor. Vós que nos destes o mandamento evangélico da consagração de cada um ao serviço dos irmãos, fazei-nos trabalhar com constância e harmonia para a defesa corajosa dos direitos humanos. Rezemos ao Senhor. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, atendei com bondade as nossas preces, para que esta casa, esta universidade, destinada à educação e formação, ao progresso das ciências, ao estudo das letras, se torne o lugar onde discípulos e mestres, sensíveis à palavra da verdade, procurem seguir os ensinamentos da vida cristã e unir-se de todo o coração ao Mestre Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Convido nesse instante para o descerramento da placa de inauguração desse prédio, Dom Júlio Endia Camini e Dr. Rogério Augusto Profeta. Pode ir. Vamos lá. Puxa. Lembrando mais uma vez o telefone então da clínica 2101-7189. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook Uniso Comunidade ou o Instagram @Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal no YouTube, a TV Uniso, ou também pela nossa rádio online, radioniso.com. Até o próximo programa. Até lá!